Minha gente, a palavra de hoje foi em 1 Samuel 23, que fala assim: Davi livra Keila. Keila é uma cidade, né? Como antigamente existia muito isso, de as cidades mais fortes atacar as pequenas para poder possuir, né, aquele território. E aqui fala basicamente isso. Mas um ponto que chama muita atenção é que nessa época, Saul, que era o rei, né, de Israel, ele estava perseguindo Davi, porque sabia que Davi já tinha sido ungido para ser o rei, ou seja, Davi iria ficar no lugar de Saul. Então, por conta disso e por conta de inveja que ele começou a sentir de Davi, apesar de antes ele ser muito amigo de Davi, por conta da inveja, ele começou a perseguia de uma maneira assim insana. E daí Davi ficava fugindo, porque Davi poderia muito bem ter matado Saul, porque ele teve várias oportunidades de fazer isso. Mas na cabeça de Davi, Saul era ungido de Deus. Então ele falava assim, que Deus me livre de um dia eu vir a ser contra o ungido do Senhor, né? Porque ele tinha a confiança que a vingança era de Deus. Deus era que ia fazer tudo para que ele pudesse ter o reinado sem precisar e ser contra, assim, tipo matar o ungido de Deus, né? Porque por mais que depois Saul fez várias coisas assim que desagradou a Deus, no começo de tudo ele que foi ungido, né, de Deus. Então, se Deus ungiu, Deus é que tem que tirar, né, ele de cena para poder Davi reinar. Na cabeça de Davi era isso que ele pensava. Então, por vários anos, assim, Saul perseguiu Davi. Por vários anos, ele ficou escondido em deserto, em cavernas, para poder esperando, né, assim, da parte de Deus, quando tudo aquilo ali iria ser resolvido e ele de fato iria constituir o reinado. E a gente assim lendo, a gente fica pensando, meu Deus, Davi não teve paz, né? Porque ele foi ungido, mas ao mesmo tempo não tinha as regalias de um rei, né? Não tinha o conforto de estar em casa, de, logicamente, e guerrear, mas assim, ele não tinha praticamente nem onde reclinar a cabeça, vamos dizer assim, né? Todos os dias era procurando um local novo para se esconder. Então, quando a gente lê essa parte, eu mesma assim, eu fico muito agoniada em pensar em tudo que Davi passou, né? Em tudo, porque é muito ruim você estar se escondendo de alguém, por mais que você tivesse culpa, né? Já é ruim, avalie você sem culpa. E daí, depois aqui eu pensando em toda essa trajetória de Davi, eu fiquei assim, imaginando que também era um plano de Deus na vida de Davi. Parece que é muito ruim, né? Mas se você for analisar, Deus estava preparando também Davi, né? Deus queria dar alguns ensinamentos a Davi que ele só aprendeu na prática, vivenciando. Ele foi muito perseguido, foi muito massacrado, mas ele também, sempre que ele ia guerrear contra algum outro exército, ele perguntava a Deus: Senhor, é para mim pelejar contra essas pessoas? É para mim ficar em paz? O que é para mim fazer? Ou seja, até nisso ele sempre estava ali aos pés de Deus, né? Perguntando o que era que ele devia fazer, o que era que ele devia se abster. E claro, assim, depois a gente vai ver que como todos, né, da Bíblia sempre tiveram algumas falhazinhas, né? Ele teve algumas falhas, né? Mas só que as qualidades de Davi eram superiores aos defeitos dele, né? E daí teve toda essa questão de Saul perseguindo ele e tudo, e a gente pode até pegar para nossa vida. Às vezes, do nada, a gente não faz nada com uma pessoa e aquela pessoa persegue você, né? E a gente fica agoniado, porque a gente fica pensando, aquela pessoa me odeia, eu não fiz nada contra ela, mesmo assim ela me persegue. Mas às vezes é só questão espiritual. O inimigo está se usando daquela pessoa para tirar a paz da gente. E às vezes é com pessoas até da nossa própria família. Por quê?
Porque o inimigo sabe que se uma pessoa assim de fora, né, uma pessoa que não é da sua família e tal, perseguir você, dói, mas não dói tanto como uma pessoa da sua própria família, que em tese era para lhe amar, né? Então, o inimigo, sabendo disso, muitas das vezes ele se usa de pessoas da nossa própria família, pessoas às vezes até muito próximas da gente, que aparentemente gosta da gente, mas muitas das vezes por trás está fazendo algo ruim, né? Está fazendo com que o amor que existe, né, entre a gente, ela acabe ficando duvidoso, né? E por que é que tudo isso acontece? Porque, como Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, você também vencerá. Eu acredito muito nisso. Às vezes não é porque a pessoa seja boa ou má, é só porque ela está sendo influenciada pelo inimigo. Às vezes o inimigo sopra no ouvido daquela pessoa de que você vai fazer tal coisa contra ela, que você fez tal coisa contra ela. E daí ela começa a matutar aquilo dali. E às vezes nunca aconteceu. Você nunca perdeu tempo fazendo mal para ninguém. Mas aquela pessoa está com essa ideia na cabeça, porque o inimigo plantou e ela começou a dar razão àquilo dali, né? E daí a gente vê assim nessa parte de Saul, o quanto Davi fazia por Saul, né? Davi tocava para Saul, para poder, porque teve um tempo que ele estava muito atormentado com espíritos contrários, e a única coisa que ele sentia paz era quando Davi tocava para ele. Olha só, e tantas outras coisas que Davi fez para ele, né? Assim, como a gente também pode pegar para os dias de hoje. Às vezes a gente faz as coisas para as outras pessoas não querendo nada em troca, mas a gente faz de coração e a pessoa não entende. Ou então depois se volta do nada, como aconteceu com Saul, né? Davi tanto fez e fazia com todo amor, com todo carinho, fazia de fato assim de uma maneira verdadeira e fiel, mas mesmo assim Saul se voltou contra ele. Não é a vida da gente, né? Muitas das vezes a gente faz tanto, né? E acaba recebendo pedras. E daí o que é que a gente deve fazer? É se revoltar ou é ressignificar aquilo dali? Eu penso assim, quando as coisas estão acontecendo de uma maneira que parece que tá tudo afundando, né? Às vezes parece que a gente tá numa areia movediça. Quanto mais a gente se move, mais a gente vai afundando, afundando e a gente não consegue entender. Mas eu acredito que é porque algo muito grande vai chegar na tua vida. Eu acredito assim. Às vezes, se você está fazendo, se você está plantando, um dia aquela plantinha vai nascer, um dia ela vai começar a dar frutos e você vai colher daquilo dali. Porque se o nosso Criador não dorme, se ele sempre está atento a todas as nossas ações, seja boas ou más, e vai retribuir conforme o que a gente plantou, então um dia mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Só que o tempo de Deus é um e o nosso é outro. Então a gente tem que internalizar isso dentro da gente, saber assim, não, eu estou fazendo minha parte. Eu não sei como é que vai acontecer, os meus planos são esses. Mas eu não quero que seja conforme os meus planos, eu quero que os meus planos estejam alinhados com o que Deus quer para a minha vida. Porque a gente só vê até a curva. Mas Deus vê, ele já viu o caminho todo. Porque o tempo da gente é o Cronos, né? Que é 1 minuto, segundos, meses, anos. Mas o tempo de Deus é o Kairos, que um dia é como 1000. Então ele já sabe da nossa história toda. Ele já nos conhecia do ventre da nossa mãe. Ele já sabe tudo que a gente vai passar. Já sabe em qual momento a gente vai negar a própria existência dele, em qual momento a gente vai fraquejar. Então, às vezes, ele não deixa com que a gente venha ter prosperidade em uma coisa que a gente quer tanto, porque ele sabe que aquilo dali vai ser a ruína para a tua alma. Então, às vezes eu quero muito uma coisa, mas agora eu procuro assim sempre perguntar, Senhor, é da tua vontade? Se não for, tira o meu pensamento disso, eu quero fazer as coisas conforme a tua vontade, porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. Pronto. Se eu planejar algo e não der certo, e eu tentar e não der certo,
e de alguma maneira Deus pulsar no meu coração que não é aquilo ali, eu deixo de mão. Eu deixo de mão, nem tento mais. Por quê? Porque não vai trazer algo bom lá na frente. Vai ter alguma coisa que vai tirar minha paz. Então eu não quero nada que tire minha paz. Eu quero ao máximo buscar viver com Deus. E uma reflexão também final aqui pra gente finalizar. Uma reflexão que eu estava fazendo. Saul, ele fez algumas coisas que desagradou a Deus e fez com que Deus ungisse Davi, né? De tantas coisas que ele estava fazendo contrárias. E daí eu pensando, será que se ele tivesse se arrependido, tivesse pedido a Deus em oração, que ele queria consertar os caminhos dele, será que Deus não teria dado a oportunidade, né? Porque ao invés dele ir contra a própria vontade de Deus, porque ele não é assim, Senhor, eu errei, mas me ajuda a consertar, me ajuda. Eu sei que depois Davi vai vir como rei, mas daqui pra frente me ajuda. Às vezes é a gente também, às vezes a gente quer uma coisa e martela, e quanto mais as coisas que a gente pensa que vai perder estão acontecendo, mas a gente fica com raiva e tenta e faz. Às vezes é só você pedir perdão. Às vezes é só você pedir perdão a Deus. Porque se você pedir perdão a Deus com o coração realmente quebrantado, Ele vai te escutar. Não é aquela coisa assim, pode ser que Ele me escute. Não, Ele vai te escutar. E Ele sabe quando tem verdade e quando não tem. E em nenhum momento aqui na Bíblia fala que Saul pediu perdão a Deus. Não era pedir perdão a Davi. Porque depois, naturalmente, Deus iria fazer com que o coração de Saul se quebrantasse e ele tivesse essa humildade. Mas no começo era para ele ter pedido a Deus, Senhor, eu falhei, mas me ajuda. Sabe assim? E essa lição fica pra gente. Quando a gente estiver falhando em alguma coisa, ao invés da gente se revoltar, ao invés da gente voltar atrás e começar a fazer todas as coisas que não agradam a Deus, porque a gente só não volta e diz, Senhor, eu não estou fazendo conforme o que o Senhor me ensinou, mas me ajuda. Então, é essa assim a mensagem que eu queria deixar. E que a gente sempre tenha essa humildade de reconhecer quando a gente não está no caminho bacana e pedir perdão a Deus. Porque se a gente pedir perdão a Deus, Ele nunca deixa a gente voltar vazios. Então era essa a mensagem. Eu espero que tenha feito sentido para vocês. E Deus abençoe.